Olá pessoal, tudo bem? Hoje na aula de língua portuguesa a gente vai falar sobre uma classe gramatical muito importante na língua portuguesa, que é o artigo. Para isso, eu fiz para vocês aqui esse pequeno resumo, ele vai ser disponibilizado para vocês através dos professores de sala de aula, tá bom? A gente vai dar início à leitura e em seguida às explicações. Artigo. Artigo é uma palavra que se antepõe ao substantivo com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Como classe gramatical, possui reduzido valor semântico, demonstrativo por ter uma função delimitada na língua portuguesa, exercendo o papel de adjunto dos substantivos. Pode ser classificado como definido ou indefinido. Apesar de possuir função delimitada, o artigo pode provocar diferenças significativas de sentido em uma frase. Observe as estruturas a seguir. Após uma longa discussão, deputados propuseram um acordo. Após uma longa discussão, deputados propuseram o acordo. Veja a diferença. As duas frases, apesar de possuírem uma mesma estrutura, uma estrutura semelhante, apenas poderiam ser empregadas em contextos diferentes. A primeira estrutura só poderia ser utilizada se o interlocutor daquele que está enunciando não soubesse do que se trata o referido assunto. Deu para vocês entenderem? Pois o artigo 1, nesta construção, está indefinido o substantivo. Já na segunda construção, fica claro que o interlocutor sabe previamente do acordo do qual se fala, pois o artigo O particulariza o nome. Como classe gramatical, o artigo subdivide-se em dois grupos: artigos definidos e artigos indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. O artigo pode ser dispensado quando outro identificador, lembrando que os artigos são adjuntos adnominais, estiver explícito em uma frase, por exemplo, aquele homem pegou meu livro emprestado. Observe que o pronome demonstrativo aquele está substituindo o uso do artigo. Nota-se também que o pronome possessivo meu torna desnecessário o emprego do artigo definido o, já que no português o uso do artigo o em o meu livro é redundante, embora seja muito frequente na escrita e na fala. Outra função importante pode ser atribuída ao artigo, que é a função de substantivação, e ocorrerá quando o artigo estiver associado a qualquer outro tipo de palavra. Sendo assim, ele exercerá o papel de substantivo. Por exemplo, entre o querer e o poder existe um longo caminho. Nessa frase, as palavras querer e poder pertencem à classe gramatical dos verbos, mas nesse caso funcionam como substantivos, pois estão precedidos por artigos. Bem, pessoal, por enquanto a gente vai ficando por aqui, mas os professores de sala de aula vão reforçar ainda mais o conteúdo para vocês e logo em seguida a gente vai voltar com outro vídeo com alguns exercícios. Bons estudos e tchau, tchau!